live, hein? Tô entrando. Tá dando certo. Olá, pessoal. Começando mais uma live hoje do Mulheres Negras na extensão da UFSB. Boa tarde. Começando a entrar as primeiras pessoas. Vamos aguardar um pouquinho a Maria do Carmo entrar para convidá-la. Célia, Regina, Richard, olá. Estamos aqui aguardando a Maria do Carmo. Meu celular deu um problema no touchscreen aqui agora há pouco. Eu fiquei um pouco ansiosa, mas vai dar tudo certo. Vamos torcer. Olá, Maria do Carmo, vamos aceitá-la, convidá-la. Olá, Maria do Carmo. Olá, Alessandra. Boa tarde. Boa. Tô aqui, meu celular deu um problema na tela agora há pouco, me deu uma ansiedade, espero que dê tudo certo. Vamos Ah, torcer para nossa conexão cooperar. Se ela não cooperar, a gente encerra e entra de novo, tá não, com bom? certeza, tá tudo tranquilo. Hoje eu saí de uma mesa, eu estava numa mesa do curso de Direito com uma colega, deu tudo certo, a internet aqui também está sob controle até agora, então acho que tudo vai funcionar. Fora assim, os entregadores, o celular, o Ah, é, telefone. exatamente. Legal, gente. Então vamos iniciar aí a live novamente, a terceira dessa sessão Mulheres Negras na extensão da UFSB. Eu sou a Alessandra, professora das artes no CJA, no campus Jorge Amado de Itabuna. Sou coordenadora também da área de extensão na PROEX, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFSB. E hoje a nossa convidada é a Maria do Carmo Rebouças dos Santos, né? Vou fazer aqui uma pequena apresentação. Colaboradora do projeto de extensão e educação em direitos, Estação dos Saberes, CIEPS, Vivenciando Direitos, e coordenadora do projeto de extensão Jornada do Novembro Negro, professora adjunta de Direito e do Programa de Pós-Graduação em Ensino e Relações Étnico-Raciais da UFSB. Líder do grupo de pesquisa Usos Emancipatórios do Direito da UFSB, CNPq, e vice-líder do grupo de pesquisa Pensamento Negro Contemporâneo, UFSB, CNPq. Esse é um pequeno, minúsculo resumo perto do currículo da professora Maria do Carmo, que eu andei estudando ali no Lattes. Realmente é uma trajetória incrível, extensa e bastante significativa, né, na área dos direitos humanos. São tantas informações interessantes no seu percurso que fica difícil resumir, né, numa live, assim, tempo tão curto que a gente tem aqui no Instagram, que é 40 minutos ou uma hora, não sei bem. Mas aí, assim, eu queria, então, Maria do Carmo, que você falasse um pouco, assim, dessa sua trajetória, como você chegou na UFSB, né, como é que você fez esse percurso, assim. Eu não vou ler todos, mas eu posso ir pontuando, mas eu vi, assim, que você, né, a sua trajetória é longa em nível nacional e internacional, né, inclusive você teve aí participação na Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, em Washington, foi consultora no Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, entre inúmeras outras experiências, atuou como advogada de direitos humanos por longos anos no Brasil e internacionalmente, e assim por diante, né? Então, obrigada, Maria do Carmo, pela sua presença aqui. E aí eu gostaria que você falasse aí pra gente um pouco aí da sua trajetória, como é que você chegou aqui e como tem sido essa sua experiência aí dentro dos direitos humanos, dessa relação com a mulher negra, com os direitos emancipatórios e assim por diante. Bom, você só quer que eu fale isso, né? Ai, meu Deus, é muito, assim, é tudo meio tentar um pouco, né, tentando um pouco ser um pouco objetiva, vamos lá. Imagina, só lembra que o Instagram é uma invenção, né, do norte, né? E nesse sentido, por isso que
ele só dura 1 hora, né? Se fosse inventado, Sim. tivesse sido inventado por nós, teria sido muito mais, porque 1 hora é só a introdução de qualquer conversa, principalmente de baiano, né? Então eu quero primeiro começar agradecendo pelo convite, parabenizando você e a universidade pela iniciativa, né? Agora que a gente está nessa semana de, enfim, a gente está na ocasião de comemorar o mês da mulher afro-latino-americana e caribenha, mas é também um mês, sim, um momento da pandemia, onde a extensão das universidades tem atuado, né, muito fortemente. A gente está acompanhando agora no Rio de Janeiro a Feira do Conhecimento, a ONB, de onde eu sou egressa também, tem uma semana forte da extensão. E para a gente aqui, enquanto docente, eu acredito que toda a comunidade aqui da região sul da Bahia, é importante ver a institucionalização da nossa extensão, né, que é a nossa comunicação, é a nossa relação mais íntima com o que a gente tem de mais precioso na educação, que é essa relação, esse retorno que a gente dá para a comunidade. Então, nesse sentido, eu já queria começar te parabenizando. Eu vou contar Obrigada. como que eu cheguei aqui pelos braços, cheguei na universidade pelos braços da extensão. Se eu esquecer, você me lembra, né? Mas antes disso, eu vou falar um pouquinho de mim. Bom, como você mencionou, eu já disse, eu sou baiana. Eu costumo dizer que eu sou soteropolitana de Cachoeira, nasci em Salvador, mas me sinto uma cachoeirana, porque minha família é toda do Recôncavo ali de Cachoeira. Eu costumo dizer que minha madrinha, eu nasci em casa, em Salvador, no centro. Minha madrinha foi minha parteira e eu digo que ela jogou meu umbigo e enterrou em Cachoeira, né? Então eu tenho esse vínculo muito forte com Cachoeira. Estou vendo que meus amigos, minha família, já vi que tem uma irmã online, meu filho ficou de aparecer também, estão aí acompanhando, né? Ah, que Então, legal. assim, acho que eu já digo tudo, né? Quando eu me localizo, primeiro com a minha presença negrita tudo, né? E me atravessa, e o de onde eu venho, né? Essas são as minhas principais identidades. Para além disso, a questão familiar, e falar de Cachoeira é falar de família, de ancestralidade, então é o coletivo que me acompanha, que não me deixa andar sozinha. Bom, eu estava pensando até para falar aqui nessa live, né, me organizando para ela, e eu sempre costumo dizer que a minha trajetória, além de começar em casa com a própria família, né, foi meu pai e minha mãe que me deu regra e compasso, né, para entrar na vida política de uma maneira geral, né, porque tudo que a gente faz é política, mas eu lembro muito mais marcadamente a universidade, né? Então eu comecei a fazer direito muito jovem em Salvador, na Universidade Católica de Salvador, e militei por muitos anos no movimento estudantil, no DA do Direito, eu fiz direito, no DCE da Católica, e eu acho que isso me deu régua e compasso, além da bagagem familiar e cultural, para meio que pavimentar o meu caminho e para me levar e me trazer até aqui onde eu estou hoje, né? Então, eu fiz movimento estudantil na Católica, depois, dentro do direito, eu fui trabalhar com a área trabalhista, de empregado, advogando para empregado, para sindicato. Depois, via direito, eu entrei na militância do movimento negro baiano, né? Trabalhando no primeiro escritório, no segundo escritório de advocacia, que fazia atendimento gratuito para vítimas de racismo. A gente está falando ali dos anos 90, e aí já denuncia a minha idade, foi no momento que a gente teve um boom, né? Houve uma estratégia pensada dentro dos movimentos negros aqui no Brasil, de atuar, né, no campo do acesso à justiça, né, e no combate à discriminação racial via Poder Judiciário. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz parte desse momento histórico do movimento, atuando no Escritório Nacional Zumbi dos Palmares, lá em Salvador, né? Então, nesse processo também me especializei em direitos humanos. Por conta disso, fui convidada, passei numa seleção internacional para trabalhar numa organização não governamental em Washington, nos Estados Unidos, para trabalhar com o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, que é a minha área de filiação no campo do direito, né? De fazer treinamento, né, para junto a advogados
negros e negras aqui na América Latina e no Caribe para aprender a acessar o Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos. Trabalhei com eles, depois passei num processo de seleção e fui trabalhar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que também fica em Washington, é um órgão de proteção de direitos humanos aqui do nosso sistema interamericano. A gente tem o das Nações Unidas, que é o universal, o internacional, em cada região tem o seu próprio órgão, e a gente tem o nosso, que é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Também, assim, muito importante ter passado por lá, de novo também no momento histórico, porque a gente estava também no momento em que os movimentos estavam acessando mais esse sistema. Foi um momento também de mudança política aqui no Brasil, e naquele período o governo Lula fez uma diferença muito grande no âmbito da comissão, porque financiou a criação de uma relatoria especial para afrodescendentes. Eu fui advogada, já era advogada da comissão, e quando criou a relatoria eu fiquei encarregada dessa relatoria, né? Com ela fiz uma visita em loco aqui ao Brasil. Enfim, no âmbito da comissão, eu tive a oportunidade de trabalhar com o primeiro caso de condenação do Brasil por racismo, né, que foi o caso de Simone André Diniz. Enfim, morei lá há alguns anos, decidi voltar, né, porque, como eu te falei, meu umbigo está enterrado aqui, né, e eu não tinha feito planos de fazer a vida nos Estados Unidos, era só uma passagem, né, então voltei para o Brasil, fui trabalhar nas Nações Unidas, na área de segurança pública, de direitos humanos e na área de desenvolvimento, e a partir daí também que se abre um outro caminho, né, de atuação profissional e mais tarde acadêmica, que é a área da cooperação internacional e a área do desenvolvimento, né? Então, transitei entre o PNUD e o governo federal na Secretaria de Direitos Humanos, no governo Lula e no governo Dilma. Trabalhei como diretora de cooperação, trabalhei muito na área da cooperação Sul-Sul, aqui com os países africanos, com países sul-americanos, trabalhando a temática dos direitos humanos, né, num momento também muito importante em que o Brasil começa a institucionalizar, do ponto de vista da gestão, toda uma política pública federal de vários segmentos, né, de novos direitos naquele momento. Então, trabalhei nesse período e resolvi também que já era hora de pensar em outras trajetórias, né? E foi quando eu resolvi voltar para a universidade lá em Washington. Eu já tinha feito, não terminei um mestrado, foi quando eu voltei para o Brasil, resolvi retomar aqui, muito por conta também do apoio, do estímulo do Richard, que é meu companheiro. E aí eu voltei para o UNB, assim, não dá para você morar em Brasília e não aproveitar, né, o que Brasília também tem de bom, e a UNB, uma das grandes universidades aqui do Brasil, que eu gosto muito, sou egressa de lá. E aí voltei para a universidade, fui fazer outra especialização, fiz mestrado, doutorado, e a partir daí, enfim, começou a voltar a ideia. A minha família é uma família de educadores, né, minha mãe, minha tia, meu irmão. Enfim, eu acho que isso já estava plantado e comecei a ter o desejo de trazer para a academia toda essa praxis, né, que eu vivi. Comecei a fazer pesquisa, gostei, me doutorei e me preparei para entrar na universidade, né? Então, assim eu chego na UFSB. Mas antes disso, no doutorado, já depois do doutorado, ainda em Brasília, eu fui convidada pelo Richard e pela decana de extensão, e aí eu entro na extensão, para dar aula na extensão. Em Brasília, eles têm disciplinas, né, as mesmas que a gente tem na graduação e na pós, eles têm na extensão. E eles têm uma disciplina que é o pensamento negro contemporâneo. O Richard estava responsável por essa disciplina, me convidou também para dar aula, e assim eu ingresso na docência, né? Eu já, como profissional, já tinha feito muito curso, dado muita capacitação para movimento social, mas ir para a sala de aula, nesse contexto acadêmico, é diferente. Então, assim, para mim foi muito importante ter começado a docência a partir da extensão, e tratando de um tema tão importante que, pelo fato, a extensão é uma área nobre, mas
o tema que para a gente é tão importante, que é o pensamento negro contemporâneo, ele ainda não estava e não está institucionalizado da forma que deveria nos cursos de graduação e pós-graduação nas nossas universidades, né? Então, a gente tinha, a UNB tinha essa política, né, de trabalhar com essa temática, com vários professores importantes que passaram por lá, e foi aí que eu comecei, e na universidade aqui fizemos concurso, eu e Richard, passamos, nos mudamos para Porto Seguro, e aí também é um retorno para casa, né? Em que pese eu tenha estranhamentos com Porto Seguro, porque Porto Seguro, às vezes, para mim, não é Bahia, né? Como uma boa mulher do Recôncavo, mas, enfim, isso é conversa para uma outra live. Mas viemos para Porto Seguro, aqui na universidade, um desejo nosso, porque também é uma universidade que convergia com toda a nossa expectativa, né, de vida, né, toda a nossa trajetória de vida na militância social, na militância política, na militância profissional, porque nós sempre fomos engajados em tudo, então não seria diferente na universidade. E nem nos meus melhores sonhos eu pensaria, porque eu não estava envolvida com essa institucionalidade acadêmica, e mesmo sabendo das novas universidades criadas no governo Lula e Dilma, eu não conhecia o FSB, né? Então, quando eu conheci o plano orientador, enfim, todo mundo conhece essas histórias, né? Eu particularmente me vi muito aqui. Então, mudamos em 2018, eu sou do último concurso, inclusive eu sou uma cotista, né? Uma coisa também impensável para mim, eu sou de uma geração que lutou pela implementação das cotas, né? Acompanhamos Durban, Chile, acompanhamos toda a implementação dessa política de cotas no Brasil. Nunca pensei que um dia eu iria usufruir das cotas, né? Porque na minha época não havia, infelizmente, nenhuma medida especial de correção dessas desigualdades históricas que o racismo causa. Então, havia uma política de cotas aqui na universidade, uma política muito séria, muito de vanguarda do ponto de vista da aplicação, inclusive da legislação, porque a gente sabe que as cotas, essas medidas especiais ainda não são uma realidade dentro dos programas, no campo da docência, dos concursos, né, para professores, dependendo da forma que você aplique a regra, a regra não acontece, ela não é eficaz, né? E a universidade ela tem uma política de cotas onde ela aplica na categoria docente, então aplica em todo o concurso. Isso muda totalmente a forma de aplicação dessa política, né? Então, também queria aproveitar, já falei isso para a Joana em outras ocasiões, mas também de reconhecer publicamente que é importante, né, essa opção que a reitoria fez de aplicar corretamente, né, como todos deveriam, a política de cotas. Então, eu venho dentro dessa política, vou para o curso de Direito, e fui, logo no primeiro ano, eu fui convidada pela Kaline, aluna da Antropologia hoje, antes do BIH, para participar de um evento que acontecia no marco de uma ação extensionista, porque é um evento que nascia articulado com representantes da sociedade civil aqui do local, para justamente fazer parte da mesa sobre mulher e resistência em comemoração ao mês de julho, mês da mulher afro-latino-americana e caribenha, né? Então, se a Karine estiver aí, a Mona Lisa, o Pedro, que são alunos nossos, são do coletivo Fala Gente Preta, eu fiquei muito feliz de ter sido acolhida logo por eles e naquela circunstância, né? Então, para fechar essa primeira pergunta, entrei na docência via a extensão na UNB e também fui acolhida e recebida, enfim, em todos os âmbitos da universidade. Meus colegas queridos que estão aí me acompanhando sabem disso, mas para mim foi muito importante aquele momento dessa atividade na extensão com o pessoal do coletivo Fala Gente Preta. Que legal, nossa, parece que tudo, se a gente olha assim do presente para o passado, as coisas parece que estavam meio predestinadas, né, a acontecer, né, essa coisa da sua trajetória ou das próprias cotas, né, bastante interessante mesmo. Eu fiz algumas pesquisas, assim, estava preparando essa entrevista, e então agora eu acho que eu saio um pouco assim e vou pedir um pouco de sua opinião sobre alguns temas
gerais, assim, né? Eu até coloquei aqui, ó, o Brasil, signatário da Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial. O direito à igualdade, a proibição da discriminação racial constituem igualmente princípios fundamentais na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Entretanto, né, temos aí pela frente uma agenda de um governo totalmente antidireitos, né? E agora estamos vivendo essa pandemia. Eu queria entender o que você pensa sobre isso, o que esperar, né, dos movimentos, como a gente deve agir, como que essa área dos direitos humanos deve enfrentar esse governo que, né, de uma certa forma, nos cerca de todos os lados, né? Então, o que isso está impactando o seu trabalho, como é que você está vendo isso, no que podemos acreditar, no que podemos investir daqui para frente, né? Desses últimos tempos, né? Olha, Alessandra, primeiro, assim, eu vou repetir o que muitos militantes, ativistas e pesquisadores, enfim, têm dito, né, têm gritado, né, ao longo dos séculos, desde que a gente foi forçado a atravessar todo mundo no mesmo barco, pro lado de cada poça, entendeu? Enfim, esse contexto, infelizmente, não é novo para a gente, né? Infelizmente, eu acho que a pandemia, ela só revela o que para a gente sempre foi escancarado, mas que talvez que para outras pessoas, para os incautos, para os racistas, tudo, entendeu? Nunca tiveram, enfim, estava oculto para eles, né? Porque também era conveniente que estivesse, né? Então, assim, para começo de conversa, assim, nada disso é estranho para a gente. O Brasil é um país racista, né? Do ponto de vista, já que a gente está falando de direitos humanos, inclusive já reconheceu isso internacionalmente, né? O próprio presidente Fernando Henrique Cardoso, na gestão dele, o primeiro a fazer isso, né? Então, enquanto Estado, ele reconhece que o país ele é racista. Esse racismo, que na minha opinião é um racismo que ele existe enquanto uma consciência histórica, né, que é historicamente formulada, ele organiza toda a nossa sociedade. A gente tem visto nos últimos tempos, né, por conta inclusive da pandemia e por conta de um ativismo muito grande, de novo, do movimento negro. É importante falar isso, porque eu participei de um processo importante, né, na história política do nosso país, de atuação do movimento negro, de revigoramento da atuação dos movimentos negros no Brasil na década de 90 e na década de 2000. Isso não foi pouca coisa, né? Resultou na constitucionalização, por exemplo, do racismo e no momento de abertura, né, da ditadura, né, onde você não tinha possibilidade nenhuma de ser ouvido, né? No entanto, a gente conseguiu, enquanto movimentos organizados, incidir para que isso fosse constitucionalizado. Houve uma incidência também muito grande, como eu disse, na área jurídica, né? E isso meio que arrefeceu em razão, se por um lado foi bom a gente ter tido governos progressistas nas gestões do PT, a gente também viu uma certa paralisia, né, dos movimentos sociais de uma maneira geral e que particularmente também atingiu os movimentos negros no Brasil. Não que não estivessem atuando, mas por várias circunstâncias não incidiram tanto como incidiram naquelas décadas que eu mencionei, assim como em outras atrás. Mas a gente está vendo agora que a pandemia também tem oportunizado e uma outra, não só a pandemia, agora ela agudiza isso, mas a gente vê um movimento também da juventude negra que começa a ter maior visibilidade, e muitos estudiosos têm dito isso, muito também por conta das mídias sociais, né? Então a gente tem visto uma maior incidência desses movimentos, né? Então, pensando na realidade de hoje, tudo que tem acontecido, retomando de novo a violência que nos avassala desde sempre, ela continua, ela não mudou, inclusive ela se agudizou
na pandemia, em que pese a decisão do STF de dizer que a polícia não poderia entrar nas favelas, né, a gente assiste, né, de forma normalizada tudo que tem acontecido, mas, por outro lado, isso também deu ímpeto a que esse tema fosse agendado novamente, né, e que tivesse, como é que eu posso colocar, que se colocasse em evidência de novo, a nível de política nacional, a incidência dos movimentos negros. Então, para dizer que assim, nós atuávamos e não éramos vistos porque não queriam que fôssemos vistos. Então, a gente pode falar, por exemplo, da coalizão de direitos, né, que é uma coalizão que junta diversas organizações da sociedade civil, dos movimentos negros no Brasil, e que tem atuado de maneira bastante forte aqui a nível nacional, a nível internacional, inclusive pedindo audiência junto à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. É importante que se diga, porque isso não tem rebatimento aqui no Brasil, isso não aparece no Jornal Nacional, e as decisões desses organismos internacionais, elas contribuem para agendar os temas na agenda política, contribuem na formulação de política pública, né? Então, o movimento negro, desde a década de 2000, ele tem feito denúncias na Comissão Interamericana, nas relatorias, nos órgãos de supervisão da ONU. A comissão recentemente, inclusive agora, fez várias audiências com relação à questão racial no Brasil. De uma maneira geral, a questão do George Floyd, né, o que aconteceu nos Estados Unidos, né, enfim, é uma capacidade das pessoas, né, como a elite brasileira, porque é a elite brasileira que vai informar a população de uma maneira geral, porque ela forma opinião, né, como ela se incomoda tanto com o que acontece lá fora e, no entanto, é incapaz, né, de se incomodar e de ter qualquer tipo de gesto, né, de empatia e de solidariedade, né, para as vítimas, né, de racismo, né, e que gera violência e que causa mortes, enfim, a cada minuto nesse país, né? Então eu vejo assim, eu vejo com desconfiança, na verdade, tudo isso, né? Vejo com desconfiança também o fato de falarem que não há reação no Brasil. Quando há, é porque ninguém presta atenção. A cada vez que uma pessoa, uma criança, um adolescente ou um bandido, né, é morto nas favelas, as favelas reagem, fecham ruas, queimam pneu, é que a gente não se interessa por essas pessoas, né? Elas estão na borda, entendeu? Então, elas estão, como diria Fanon, nessa zona do não sei, e o direito não atua, não existe para essas pessoas, né? Esse Estado regulador, esse Estado garantista, né? Ele só funciona para uma determinada elite, ele não funciona para as pessoas em geral e funciona menos ainda para as pessoas negras, né? E a gente tem dados aí para comprovar isso, né? Como elas sofrem mais, são mais apenadas, cumprem mais tempo de prisão, têm mais dificuldade para progredir. Enfim, está toda uma discussão no campo do direito penal, que trata dessa temática. A gente tem trabalho belíssimos nesse sentido, né? O trabalho da Deise Benedito, que trabalha com presídio, da Ana Luísa Flauzino, do meu amigo Cleifson Dias, enfim, Felipe Freitas, tantas figuras que vêm trabalhando essa temática do ponto de vista da questão racial. É só para terminar uma curiosidade, antes de ter acontecido isso com o George Floyd, né, e que virou um mote a questão do I can't breathe, assim, eu não posso respirar. Antes disso, o Achille Mbembe tinha escrito um ensaio sobre o direito à respiração, porque isso tem muito a ver com a pandemia, né? A pandemia, ela atinge, né, os órgãos respiratórios, toda a questão da intubação, olha as relações. Por isso que eu estou dizendo, né, que, enfim, eu sou essa pessoa referenciada, né, em identidade, em locais, em ancestralidade, que para mim nada disso é à toa, né? Tudo isso faz muito sentido para a gente, né? A forma da violência, como é que ela ocorre, o que é que ela nos causa, né? O que é que a pandemia nos causa. A pandemia tem revelado também, de novo, que nós somos a maioria, né? Nos hospitais, no número de óbitos, né? Enfim, como sempre fomos, né? Nós somos, como diz o Richard, uma maioria minorizada, né? Uma maioria
do ponto de vista populacional, mas uma maioria do ponto de vista de acesso e fruição de direitos. Legal, Maria do Carmo. E como é que você vê dentro dessa sua trajetória, que até pouco tempo você estava nas esferas governamentais, né? Ou de outros parâmetros institucionais, junto a governos nacionais, internacionais, e passou para o lado de cá da educação, né? Como é que você vê o papel, né, nesse caminhar, né, nesse caminhar rumo à aquisição de maiores direitos a favor das populações negras? Como é que você vê o papel da educação nisso, da relação do ensino, da pesquisa, da extensão e da própria UFSB, né? Como é que qual que é a importância, qual o grau dessa importância, como é que você tem visto isso, inclusive no seu cotidiano, no dia a dia da sua atuação na UFSB? Olha, quando a gente decidiu, né, vir para a universidade e vir para a docência de uma maneira geral, né, foi uma profissão de fé, né, de continuidade dessa profissão de fé que a gente tinha optado. E uma coisa que a gente pensava lá atrás, naquele período, era justamente que a universidade era o único espaço, as ruas, movimento social, e a universidade era o espaço, eram os espaços mais relevantes para a gente estar naquele momento e ainda é hoje, né? No momento, sempre foram, obviamente, mas no momento de déficit democrático, né, e de ascensão de extrema-direita no nosso país, assim, era o lugar que a gente queria estar, né? Era o lugar onde ainda talvez fosse possível fazer alguma coisa, né? Então, eu vejo a universidade, particularmente a extensão, né? A extensão, inclusive, como essa interseção entre a rua, né, e a educação, porque o processo formativo ele não está somente aqui dentro, né? Então, assim, do ponto de vista institucional, para mim é o lugar que eu me vejo que eu devo estar e que eu posso, enquanto uma intelectual engajada, atuar para fazer as transformações que eu acho que eu ainda consigo, através do meu trabalho, contribuir, né? A UFSB, pela característica dela, né, que é uma universidade que nasce com uma marca muito forte de inclusão e de inclusão racial, né? A gente está falando de uma universidade que está situada no lugar que é super emblemático e paradigmático, que é onde tudo começou, né? Toda a invasão e toda a violência, né? Começou nas Américas, né? Aqui em Porto Seguro. Então, assim, isso é muito revelador do compromisso e da responsabilidade que a universidade tem, que seus docentes têm, né, com relação a um projeto político pedagógico realmente comprometido com transformações, né? Primeiro comprometido com uma educação emancipatória para os alunos e alunas, comprometido com uma política de inclusão realmente radical. A gente tem uma política de cotas muito importante, em que pese ela todo o tempo venha sendo questionada, né? E aí, é claro, a branquitude ela se organiza toda vez que a Sueli Carneiro, é muito interessante, ela fala isso, né? A Sueli Carneiro é filósofa e diretora presidente do Guelé 10, ela fez uma tese belíssima, que inclusive a gente usa muito no nosso programa, todo mundo devia lê-la. Ela vai trabalhar a questão da educação e dos dispositivos de racialidade, que Richard também chama, a partir de Foucault na tese dela, mas ela fala uma coisa interessante, que ela diz que toda vez que a gente alcança mais direitos e que os espaços se democratizam para a gente, os dispositivos de racialidade eles se rearticulam, né? E nos alijam de tudo novamente e causa sofrimento como sempre causou. Então, para falar da política de ação afirmativa que tem nessa universidade para os estudantes e para os docentes também, né? De como a branquitude ela se articula para fraudar as cotas, né, para criar suspeição, como a branquitude também, aí eu estou falando de alunos, né, dos que concorrem e que fraudam as cotas, estou falando dos professores que perdem os concursos e não aceitam, que não são bem classificados, e eu estou falando do sistema judiciário também, né, que é um bastião também,
que reflete toda essa visão, né, brancocêntrica, né, do nosso país, e que decide nesse sentido de fragilizar toda uma política de inclusão que vem para justamente pagar uma dívida histórica, né, com os indígenas, com todos os povos, com todas as etnias indígenas e conosco, né, conosco nós enquanto africanos da diáspora, né? Então, a universidade tem esse papel que eu sei que, do ponto de vista da gestão, enfim, não basta só ter uma política, é possível você ter mecanismo para fazer com que essa política seja implementada de forma eficaz. Então, além da política, eu acho que a questão de você também recrutar professores que tenham ligação e compromisso com esse projeto da universidade, porque também não adianta você ter toda uma política estruturada dentro da universidade comprometida com exclusão, com uma educação libertadora, se você não tem professores que de fato abracem essa proposta, né? E segunda, a outra coisa é a relação com o próprio território, né? A gente tem que pensar também que a gente está num território importantíssimo do ponto de vista de pensar outras formas, outros modelos de desenvolvimento, né? Eu escrevo isso no meu livro, você deve ter visto, eu pesquiso, né? A minha área de pesquisa e de atuação é a área do desenvolvimento e da cooperação internacional. E nesse campo, o meu trabalho é justamente de pensar, né, quais seriam essas outras alternativas a esse modelo de desenvolvimento hegemônico, neoliberal, individualista, universalista, atomista que a gente tem, que é o que a gente vive hoje, né? E a gente está num território onde a gente tem diversas etnias, os pataxós, ranrãs, enfim, a gente tem os quilombos, a gente tem os terreiros de matriz africana que estão demonstrando para a gente outras formas de organização de vida, né? A partir de outros parâmetros, a partir de um parâmetro de bem-estar que não é esse parâmetro que a gente vive hoje e que já não é mais sustentável. E que nem mesmo essa agenda nova de desenvolvimento sustentável vai dar conta, né? A gente tem visto, inclusive hoje, estamos todos de joelhos sem respirar por conta da pandemia, né? E não teve modelo de desenvolvimento que tivesse dado conta disso. Aliás, mesmo os estados mais liberais, né, tiveram que voltar atrás e implementar toda uma política de mais Estado, né, de mais política pública para fazer face à pandemia, né? Enfim, a gente aqui no Brasil não pode prescindir ainda do Estado, de abandonar esse modelo, mas é necessário sim que a gente possa pensar em outras formas de vida, né? Aí a gente vê bem viver, a gente vê o comum, a gente vê quilombismo, a gente vê a africanidade, tantas outras categorias que são nossas, entendeu? E aí eu acho que a universidade, nesse sentido, ela está num espaço fundamental, né? Porque ela está dentro de um território onde pode haver uma troca maior, né? Uma osmose, vamos dizer assim, entre nós e assim, que todos sejamos nós, entendeu? Tanto os atores que estão nesse território, como nós dentro da escola, da universidade, né? Então, eu acho que a UFSB cumpre um papel importante nesse sentido, né, de aprendizado, de nós aprendermos com eles. Inclusive, nessa universidade tem uma política, inclusive, aproveitando, é uma demanda nossa aqui, do nosso fórum de docentes da universidade, né, da institucionalização dos mestres dos saberes, né? É importante que a gente conheça esse conhecimento. Aliás, essa universidade tem essa marca e é importante que ela seja, de fato, verdadeira para a universidade. É importante que a gente implante mecanismos que dê vida administrativa a esses saberes que estão fora da universidade e que são tão importantes quanto os nossos, que nós produzimos aqui dentro. Então, eu acho que, nesse sentido, a universidade, se ela se mantém, né, atrelada a esses princípios, eu acho que a gente consegue tanto aprender com eles, como ajudá-los, né, no território, esses atores, para que a gente possa pensar em outros mundos, em outros pluriversos, né, para além desse que a gente está vivendo agora. É como se a pandemia fosse um momento emblemático para, né, você tocou aí nessa questão do seu interesse primordial aí do desenvolvimento, né?
Era como se realmente fosse o momento de dizer, pronto, parou, e agora, né? Qual é o futuro possível, né? A gente tem tanto a oferecer, né, a partir desses nossos territórios, né? Realmente são modelos, se a gente olhar para o MST, para os povos indígenas, né, para o movimento negro e tudo, como existem outras alternativas, né? E a gente estava aqui na região de Itabuna, o governo do estado, inclusive, aprovou aí, tem um consórcio internacional para fazer o Porto Sul aqui, né? Que vai ser um impacto gigantesco. Eu andei postando aí, mas e agora? Mesmo diante da pandemia, né? Isso vai continuar, né? Vocês vão fazer um porto aqui para levar minério para o outro lado do mundo, sabe? Então, realmente vamos torcer aí para continuarmos nesse ritmo, a UFSB contribuindo para esse outro futuro possível, né? Tem tantas coisas que eu queria perguntar, eu estou ficando preocupada um pouco com a hora, mas ainda dentro do direito, né? Também pode ser que a educação, que essa formação que a UFSB está proporcionando aí dentro das ciências humanas e dentro do direito, ajude de uma certa forma a abrir mais os espaços dentro dessa macroestrutura judiciária que a gente tem no país, que ainda é uma estrutura baseada num paradigma branco, racista, sexista, em termos numéricos, inclusive com a mulher negra ainda, né, em números menores ainda do que o homem negro, né? Isso também é uma possibilidade que a gente tem, é mais um caminho, né, que se pode trilhar, Maria do Carmo. Sim, sim. Nós, assim, no campo do sistema, né, no sistema de justiça, nós também somos minorias, né, e somos subrepresentadas, né. E a universidade, nesse sentido, pela política, né, de cotas, ela aponta, né, para uma mudança, né, e a gente já vê isso, por exemplo, você não vê o nível de uma universidade tão negritada, né, como a gente vê aqui na UFSB. Né? Então, por exemplo, mesmo lá na UNB, com a política de cotas antigas, foi uma das primeiras a implantar uma política de cotas e a gente já vê um relevo, uma topografia racial diferente na UNB. Ainda assim, você não se dá conta disso em sala de aula. Por exemplo, mesmo em salas de aula com temáticas relacionadas à questão racial. Mas isso não é verdadeiro, por exemplo, com relação aqui à nossa universidade. Isso quer dizer que se eu estou formando uma turma com maioria de alunos negros e indígenas no campo do direito, obviamente essas pessoas vão ingressar no mercado de trabalho, seja para a advocacia, né, privada, ou seja para os concursos públicos, né, e vão enegrecer esses espaços, né. Mas mais do que enegrecê-los, representação importa, mas é importante também que a gente ocupe esses espaços sem esse complexo colonial, entendeu? Sem a reprodução, né, dessa mesma racionalidade que nos mantém até hoje sendo racializados, né, e violentados. E a gente, assim, só faz sentido para a gente enquanto universidade, principalmente, porque a gente está aqui, né, por mais que a gente tenha essa relação dialógica com os alunos, de construção conjunta, a gente acaba também sendo formador, né? Então é importante, a gente tem um papel importantíssimo para que esses nossos alunos, futuros juristas, falando aí dos que estão no campo do direito, de fato façam a diferença dentro do sistema de justiça no futuro, né? Que sejam juristas, né, que possam, para além de mudar só pelo simples fato de estar, né, enquanto seu corpo político ocupando esses lugares, que eles levem com ele, né, toda essa nossa trajetória histórica, política, social, para que a partir disso ele possa fazer a diferença na hora que ele for interpretar a lei, na hora que ele for dosar uma pena, que ele não esteja ali só o juiz que atua como se ele fosse um deus, né, e que ele possa ver e se enxergar no outro, né. A gente precisa, inclusive, eu não sei se meu amigo Cleison está aí, mas ele fala uma coisa interessantíssima. Infelizmente, ainda no campo do direito, a gente tem que ter
áreas específicas do direito, enfim, enquanto ele, em pese ele seja um sistema e deva ser visto dessa maneira, mas a gente, por uma questão pedagógica e didática, acaba dividindo o direito, né? Aliás, como tudo que é eurocêntrico, né? Disciplina as coisas, né? Mas a gente, por conta disso, e por conta do racismo que estrutura a nossa sociedade, até no direito a gente briga para ter disciplina que trate da questão racial. Mas é necessário que a gente veja o direito como um todo e que nós nos vejamos no direito, né? Quer dizer, não é dar aula de direito, é importante dar aula de direito e relações raciais, mas é mais importante que nós, enquanto juristas, vejamos quem é esse sujeito do direito. Esse sujeito de direito não é um ser abstrato, entendeu? Não é esse sujeito branco, homem, né, cristão, né? Não é esse sujeito. O sujeito do direito sou eu, é você, que tem uma vida, que tem uma história, né? Que às vezes quando ele acessa a justiça, às vezes é a primeira vez que ele acessa o Estado, que ele acessa uma política pública, um serviço, e muitas vezes ele vai como réu. Né? Então, só faz sentido para nós estarmos nesse lugar se nós formos compreender o direito e a aplicação do direito a partir disso, né? E aí nós vamos estar no direito em todas as áreas do direito, porque nós somos o sujeito desse direito, nós somos a maioria da população, né? Então, se eu for falar de direito tributário, eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim, da maioria da população pobre desse país, que é onerada a mais do que os mais ricos na hora de pagar imposto, entendeu? Se eu for falar de direito civil, se eu for falar de pensão alimentícia, né? E de falar de todos os ramos do direito. Então, eu acho que nós temos essa responsabilidade, né? A universidade, nós como docentes, né? De tratar o direito dessa maneira. E eu não sei como é que está nosso tempo, eu queria falar de duas coisas com relação ainda ao direito. Fica totalmente à vontade. Eu acho que nós temos ainda eu imagino uns 8 minutos, mais ou menos, então totalmente o que você acha mais importante agora. 3 antes de cair, você me avisa. Tá. Eu não sei se avisa, se o Instagram vai avisar. Você sabe se ele avisa? Relógio, mas tudo bem. 5 minutos. Tá. Minha produção aqui está dizendo. Mas, assim, eu quero falar do projeto de extensão, que é o projeto de educação em direitos humanos, o Vivenciando Direitos, que foi idealizado pela professora Carolina Bessa, ela está aí acompanhando a gente. Sim. E, enfim, nos acolheu a mim e a professora Lidiane para fazer parte desse time, juntamente com alunos como o Tiago, como a Mona Lisa, o Pedro, a Tainá, a Cacau. Enfim, que é um projeto que nasce articulado. Acho que inclusive é um programa, né? Ela consultou a gente esses dias, então está num formato de programa que seria uma figura um pouco mais abrangente dentro da extensão, que agregue outros projetos, né? Ele começou como um projeto, mas já nasceu relacionado para programa. A gente implementou ele, né? Implementou ele por um ano. No ano seguinte, a Carol propôs a criação do programa, foi aprovado. Então, hoje a gente tem um programa de extensão em educação em direitos humanos, né? Cumprindo aí o Plano Nacional de Educação de Direitos Humanos, que foi abandonado, mas que é importantíssimo, e cumprindo esse papel também que faz parte do DNA também da nossa universidade, de articulação com a educação básica. Então, esse projeto ele acontece em parceria com o CIEPS aqui do Porto Seguro. A gente já entrou no calendário escolar, a gente faz oficinas de direitos junto com os alunos, são oficinas cujos temas são escolhidos pelos próprios alunos, e nós, professores, juntamente com esses alunos que eu citei, realizam essas oficinas, né? Tem sido um projeto muito importante para a gente, né? Para a nossa formação também enquanto docente, para mim, que estou aprendendo muito, né? Com os alunos do CIEPS. Então, tem esse projeto, e que virou programa agora, e o segundo projeto é o Novembro Negro, é um projeto que é de extensão também, é do programa de pós-graduação de ensino de relações étnico-raciais, coordenado por mim, pelo professor Richard, abraçado pelo programa e pelos colegas. Ele começou no ano passado, a gente realiza, em razão da comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra em novembro, uma semana de atividades em parceria com os movimentos sociais aqui da região e com o sistema de educação da região. Você sabe que os nossos alunos, a maioria deles é professor da rede
municipal, estadual aqui. A gente, então, realizou ano passado 5 meses de debates, né, cada noite com mais de 150 participantes. A gente realizou 39 oficinas e minicursos, né, que aconteciam tanto aqui na universidade como nas escolas e nas sedes dos movimentos sociais. A gente realizou um colóquio científico com mais de 59 propostas de trabalho. Então, assim, foi um projeto que a gente fez em parceria também com várias áreas da nossa universidade. A gente contou com o apoio da Pamela, da professora Pamela Pellegrino, que você vai estar com ela aqui mais para frente. Ela coordenou o Varandafro, com várias atividades artísticas. A gente fez em parceria com o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial, com a Coordenação de Promoção da Igualdade Racial da Secretaria de Educação, com o Movimento de Mulheres, enfim, com vários segmentos aqui da sociedade, do movimento social aqui da universidade. Então, são 2 programas importantes para a gente. Ele faz parte do nosso grupo de pesquisa também, Pensamento Negro Contemporâneo, e é um programa que veio também para ficar. Esse ano a gente vai realizar, inclusive com o seu apoio e participação, né? Quem sabe a gente vira um programa. Sim, sim, claro, claro. Enfim. Tem que crescer Então, e institucionalizar. com certeza. Então, não sei se tenho mais tempo para... Mas Eu eu acho que sim. queria agradecer, Alessandra, pelo convite, agradecer a minha família que está aqui acompanhando, meu filhote, Michel, minhas irmãs, minhas alunas queridas, a Mona Lisa, que eu adoro, a Carol, acho que a Lidiane, eu vi, enfim, várias pessoas aí, Madison, enfim, Richard, que está aqui me acompanhando, e agradecer pela oportunidade, né, e, enfim, e para a próxima, né, falar mais de outras coisas, não costumo ficar falando de mim, né, mas gostei muito, né, dessa estreia no Instagram, que eu sou muito refratária, inclusive. Aliás, dessa precarização da nossa mão de obra, mas enfim, o que está aí, né? Vai ser assim daqui por diante, né? Mas eu gostei Sim. e estou super feliz pelo convite. E Ai, parabenizar que de novo bom. pela iniciativa. Ah, eu que agradeço imensamente. A ideia também era essa, sabe? Que a gente falasse um pouco de vocês mesmo, sabe? A gente queria, eu acho que falta muito isso, assim, que a gente tenha esse espaço, por mais que ele seja mambembe agora e de supetão, né, por conta da pandemia, todo mundo em casa, usando Instagram e aprendendo novas tecnologias, e eu acho que isso daí, de uma certa forma, vai se refletir positivamente para a gente para frente, porque eu acho que são os espaços onde a gente vai poder arquivar. Esse vídeo vai estar guardado no IGTV do Instagram. Eu estou com uma bolsista BAP que vai me ajudar a migrar depois esses vídeos para um site que a gente está fazendo de um programa que é a extensão na pandemia, né? Estamos dando uma monitorada e ajudando, conversando com as pessoas, incentivando e tentando mostrar que estamos ativos, sim, né? Mesmo que à distância. Fico feliz, muito bom saber de todo esse impacto da sua ação dentro da extensão aí na educação básica. Então, eu acho que é por aí que a gente, né, esse é um dos princípios da UFSB. Então, é muito bom saber desses, né, que já são resultados reais, são impactos reais junto à juventude aqui do sul da Bahia. E aí é isso, eu acho que a tendência é crescer, porque a gente tem aí pela frente o processo de acreditação da extensão, né, que, queira ou não, tá começando a se adiantar, né, a gente está em discussão aí com a resolução, e que vai, de uma certa forma, impactar bem significativamente, porque 10% na carga horária é bastante significativo, então aí a gente também vai ter que fazer uma releitura dos nossos anseios pedagógicos aí, de inverter bastante, trazer a extensão cada vez mais para os holofotes também, né? Essa que foi muito tempo considerada prima pobre, né? Perto da pesquisa, né? Tem toda uma trajetória histórica aí da extensão, e que agora eu acho que está sendo um momento aí bacana disso mudar, né? E aí é isso. Não, para a gente é a área nobre da universidade, ela devia Aham. intrínseca. A gente acaba falando desse tripé de ensino, educação e extensão,
Mas essa dedicação à extensão não é muito comum, principalmente nas grandes universidades, né? A gente acaba se dedicando Aham. aos projetos de pesquisa ou à própria docência e esquece a extensão, né? Mas é uma marca forte e que está ganhando corpo e ganhando relevância Sim. agora nas universidades. Eu acho que a gente tem que É. aproveitar esse momento para institucionalizar, fortalecer e contem conosco, a gente já tem dentro do direito e dentro do PPGR boas iniciativas, tem outras áreas da universidade, né? E a gente está aí para contribuir e trabalhar de forma articulada, que eu acho que é uma coisa também Sim. interessante que a coordenação pode ajudar, né? De articulação, de integração desses programas no território, né? Porque a gente atua Sim. no território, às vezes tem vários projetos acontecendo no mesmo período, né? E essa articulação que só pode ser feita por vocês, né? É bastante necessária, desejável e bem-vinda. Que bom. Então eu agradeço novamente, imensamente, viu, Maria do Carmo? Muito obrigada. O vídeo vai ficar lá no IGTV do Instagram, para quem quiser assistir, dividir. E, lembrando que também agora às 6 horas tem uma programação bem interessante no Pipec, da professora Paula Gonzaga, Pipec Janaína. A Semana das Pretas também vai ter uma série de eventos online todos os dias de lives. E, então, quem quiser aí, @Pipec, elas entraram, não sei se ainda estão, @Pipec Janaína. É, e é isso, e continuamos essa semana aí com Mulheres Negras na extensão da UFSB. Amanhã tem a professora Pamela, sexta temos a Izzy Duque, que é nossa técnica que trabalha na extensão, que é cantora, compositora maravilhosa, aqui atuante em Itabuna. E sábado temos a professora Keila, da área de linguagens, e vamos continuar 2 vezes por semana, porque é isso, foram várias as articulações, e vão aparecer as alunas, né, que estão vinculadas a esses projetos, aos programas de pós também. Também vão começar 2 vezes por semana a partir da semana que vem. E quem sabe, mais para frente, a gente expande ainda mais, né? Tira um pouco Pois também o é, foco. é uma boa ideia. Eu recomendo chamar as alunas, né? A Mona Sim, Lisa está aí, a sim, Cali. Mona Lisa eu conheci. Mona Lisa fez um CC comigo aqui, um período. Foi bem Aham. bacana, lembro dela, que legal. São Muito precursoras de bom. bons projetos. Tá bom, eu Legal. corri achando que a live poderia ser derrubada a qualquer. Eu também tô com medo. Agora a Tá, gente tá. dá vontade até de testar, mas aí cai, né? A gente tá no meio de uma fala importante, cai, né? Não fica aquela coisa grandiosa, a despedida, né? Mas Mas eu é acho que é. importante. Diga, é Não, é importante. isso, chamar essas alunas, né? Ainda mais que são alunos que já vêm de uma trajetória de formação muito importante, Sim. né? Dos BIs, dos LIs, né? Aham. São alunos bastante críticos, com o pé bem fincado realmente no território e que tem muito a contribuir nessa Maravilha. discussão da Sim. extensão. Eu que vim de fora, que não sou da Bahia, né? Sou brasiliense e minha carreira foi feita em São Paulo. Eu me surpreendi, né? Os alunos me ensinam a cada dia, são alunos do território mesmo, que querem ficar aqui, que querem continuar depois, que muito ativistas, militantes, realmente é surpreendente. A gente aprende muito, muito com eles, né? Muito legal. Muito bem. Então, é isso, né? Tá joia. Um abraço, Maria do Carmo. Muito obrigada novamente. E a gente se vê aí pela frente. Só perguntando uma coisa: vocês já têm planos para o novembro, diante da pandemia? Você já. Já temos, a gente vai fazer uma Online? mostra de cinema, inclusive com o Joelzito Araújo. A gente já fez Aham. contato, ele já aceitou o convite. Vamos fazer esse ano, inclusive em parceria com o Projeto Imagina, da professora Cris Lima. Legal. E vamos Aham. fazer outras atividades. A gente vai apresentar o projeto no PPGR agora. E eu posso mandar também para a extensão, né? Para que vocês participem também, né? Sim, Ele, e pode cadastrar lá, como foi cadastrado, né, no ano ele passado, já está com cadastrar a mesmo, já, extensão, mas vou fazer essa tramitação toda.
Ah, legal. Muito bom. Obrigada, obrigada. Valeu, Maria do Carmo, tudo de bom. Um abraço. Obrigada a participação de todo mundo aí. E compartilhem que vai estar lá no IGTV, gente. Um abraço, Maria do Carmo. Muito Obrigada, até obrigada. logo. Tchau, até.